Bom dia, Bom dia, gente. Vocês estão felizes? Você está feliz, Vitor? Eu tô. Eu também. Você dormiu bem? Dormi. Tá calor, né? Gente, que esse mês de setembro tá esquentando. Eu gosto de verão. Você gosta de verão? Qual a estação do ano que você mais gosta? Não fala que é inverno. Não, nada contra quem gosta de inverno, mas, gente, inverno é uma época que, assim, difícil, viu? Difícil sair de casa. Outono é uma boa estação. Outono é o mês das frutas. Primavera das flores. Nós nem estamos no verão ainda. Verão é só o sol mesmo, esse sol assim no coco. Inverno é o mês do frio. Faz pergunta difícil, Vitor. Vamos lá. Gente, nós já estamos no quarto vídeo. Você acredita que já fizemos 4 vídeos? E hoje nós vamos ler Provérbios 4, que nós estamos fazendo o livro de Provérbios esse mês. E o título é As Vantagens da Sabedoria. Você lê ou lê? Eu leio. Você lê? Então tá bom. Pode ler, meu amor. Lê, pausa e vai explicando pra gente, tá bom? Filhos, escutem o que o seu Lê um pai pouquinho mais alto, amor. Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas do que eu ensino. É bom, portanto, lembre dos meus conselhos. Amém. A gente pode falar sobre isso? Aqui Salomão tá falando, filhos, escutem o que seu pai ensina. Escutem aqueles que Deus colocou na sua vida, os seus pais, o conselho que os seus pais te dão. Escutem, preste atenção. E também isso é para o nosso Pai Celestial, que nós devemos escutar o que Deus tem dito a gente. Nós devemos escutar o que a palavra de Deus diz. Não é verdade, Vitor? E só assim vocês compreenderão as coisas. Senão, a gente não vai ter compreensão, né? Nossa mente é muito limitada, mas quando nós escutamos a voz de Deus, escutamos a voz de pessoas como os nossos pais, que estão ali para nos levar para um caminho certo, a gente consegue fazer o que é certo, né, Vitor? Sim. O que eu ensino é bom, portanto, lembre dos meus conselhos. Isso é o próprio Deus falando pra gente. O que eu ensino, pode acreditar em mim. Tudo que vem de Deus, ele é bom. Porque a tua vontade de Deus sobre a nossa vida, ela é soberana, ela é perfeita. Portanto, lembre dos meus conselhos. Quando eu era menino, único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo, lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça tudo o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça, nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela dará segurança. Para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite como se fosse uma linda coroa. O que você entendeu, Vitor? Ali Salomão está falando, está enfatizando para lembrar das palavras e nunca esquecer o que ele diz. É o próprio Deus mesmo falando pra gente, não esqueça o que eu digo. E para você não esquecer de algo, o que tem que fazer, Vitor? Você tem que ler todo dia, você tem que prestar atenção naquilo, essas duas coisas. Senão a gente esquece, né? Senão fica só palavras ao vento e a gente esquece, porque nossa memória não é... Das melhores. Das melhores. Escute, meu filho. Agora já tá no 10, tá? Aceite o que eu estou dizendo e você terá uma vida longa. Lembra que eu falei no 1, que na Bíblia falava assim que se você honrar seu pai e sua mãe, você terá longos dias de vida na terra? Isso vale para a sabedoria também. Aqueles que são sábios têm uma vida o quê? Longa. Aqueles que buscam a sabedoria, aqueles que buscam a compreensão, aqueles que buscam aquilo que é reto, que é direito, têm uma vida longa. Eu lhe tenho tanto ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Sim, o que a palavra de Deus tem feito para nossa vida é ensinar o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Né, Vitor? Você quer ler o resto? Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação e a sua vida. Guarde-a bem. Não vá. Aonde vão quem? Os maus. Não siga o exemplo deles. Então, assim,
Quando nós temos a sabedoria que vem dos céus, quando nós temos a sabedoria que vem de Deus, quando nós lembramos das palavras de Deus para nós não vamos nos caminhos dos maus. Mesmo porque o caminho do mal só leva à maldade, né? Não faça o que eles fazem, afaste-se do mal. Desvie-se dele e passe de lado. Viu, Vitor? Se você vê alguém que é mal, Vitor, é pra você desviar dele. Ah, mas ele é super gente boa, ele é super legal, ele faz a maldade aqui, a maldade ali, mas ele é divertido? Não. O que o Senhor tem falado pra gente? Desvia-se dele, passe de lado. Pra gente não estar junto de pessoas que são más. Senta direitinho aqui, meu amor. Aonde que você tá agora? Não vá, não siga o exemplo deles, ó. Não pode seguir o exemplo deles, mas nem o exemplozinho deles não é pra seguir. Não faça o que eles fazem, afaste-se do mal, desvia-se dele e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Gente, isso é muito sério. Você tem noção? Quem tem maldade no coração, todos os dias, assim como a gente tenta fazer bondade todos os dias, eles são o oposto disso, né? Eles vão fazer a maldade todos os dias, eles não conseguem dormir sem fazer algo mal. E quem disse que só porque eles são legais, divertidos, eles vão fazer o mal pra você também? Não é verdade? A gente dá o que a gente tem, né? O que a gente carrega, a gente transborda. Porque se eu tenho maldade dentro do meu coração, eu vou transbordar o que em você? Maldade. Só maldade. E você vai andando com pessoa má? Não tem como, né? Você vai se prejudicar. Você vai ser atingido por essa maldade que essa pessoa carrega, né? E Deus, às vezes a gente fala assim, mas Deus parece que quando a Bíblia só fala o que eu não posso fazer, tudo isso é errado, tudo isso é pecado. Na verdade, tudo aquilo que Deus vem nos prevenir, vem trazer uma precaução para nós que somos filhos, é pra gente não se machucar, é pra gente não se perder, né, Vitor? É pra isso. Ele vem nos dando conselhos, todos os conselhos que a sabedoria de Deus nos traz, é para que a gente tenha uma vida plena, uma vida tranquila, uma vida sem percalços, uma vida que a gente não se machuque, né? Então, vamos lá. Agora estamos no 17. Não continua 16. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. Nossa, que tristeza, né? Você saber que tem pessoas que escolhem fazer o mal. E elas ficam acordadas até conseguir prejudicar alguém. Pessoas que têm o coração completamente dominado pelo maligno, né? Nossa, mas como que essas pessoas chegaram nesse lugar, Vitor? Como é que a pessoa se torna má? Como é que a pessoa se torna má? Não confiando em Deus, não acreditando em Deus. São as nossas escolhas diárias. Aí começam em fases. Primeiro uma mentira. Depois um pequeno roubo. Depois ele começa a ficar mentiroso. Depois ele começa a roubar coisas maiores. Depois eles roubam coisas bem grandes, tipo uma casa, um banco. Porque tudo começa bem pequenininho, né, Vitor? Primeiro ele rouba... Vamos lá, vamos falar então, você falou de roubo, né? A gente tá falando de maldade, mas maldade vai além do que um roubo em si, né? Roubo é maldade, mas já que você usou isso, vamos exemplificar sobre o roubo. Ninguém começa roubando 1 milhão, concorda comigo? Ninguém começa sendo o maior assaltante de banco de todos os tempos. Não, ele começa furtando a mãe. Ele vai lá, nossa, eu quero tomar um sorvete, mas eu não vou pedir pra minha mãe, porque ela disse que hoje não vou tomar sorvete porque eu tô resfriado. Aí o coraçãozinho dele vem um mal assim, ó, pega, você sabe onde tá o dinheiro lá na cozinha, na terceira gaveta, embaixo dos panos de prato. Ele vai lá e pega R$2. R$2 acho que não dá pra comprar um sorvete, tem que ser uns R$5, né? Enfim. Porque tá difícil a coisa aqui. Aí ele vai lá e pega... Hoje em dia tem sorvete de... não sei... 16. Deve ter. Aí ele vai lá e pega. Aí ele não foi pego. Na cabeça dele, nossa, ninguém viu. Posso fazer de novo. A partir dali, se você não parar e falar, nossa Deus, eu me arrependo, vou contar pra minha mãe o que eu fiz, sua mãe, o máximo que ela vai te fazer é te repreender, te ensinar o que é o certo. Aí ele vai fazendo. Quando ele viu, a vida dele ficou de práticas criminosas. Quando ele viu, ele tá vivendo numa vida só de pegar o que é do outro, enganar o outro, né, Vitor? Passar a perna no amigo, roubar. Aí vai na loja, rouba uma camiseta. E assim começa a maldade, né? Depois e Deus... Depois tá roubando 1 milhão, né? Nós exemplificamos aqui o roubo, mas assim, na maldade não é só isso, né? Nós temos todos os tipos de maldades, perversidades do mundo, e infelizmente,
Mas nós que estamos alicerçados em Deus, nós temos o nosso coração em Deus. Quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais nós entregamos o nosso caminho ao Senhor Jesus, Ele vai limpando o nosso interior, Ele vai limpando a nossa mente, Ele vai colocando a bondade no nosso coração. E aonde a gente chega, a gente vai transmitir essa bondade que Ele coloca dentro de nós, né? Porque primeiro Ele faz em nós, para depois fazer através de nós. Eu não sei qual que é a vida na sua casa, eu não sei como é que é o ambiente que você vive, mas crê que começa em você. Se você começa a ler a palavra de Deus, pedir para Deus, Deus, me ajuda a ler a palavra, me ajuda dando discernimento, coloca suas palavras no meu coração. Deus vai colocando em você rios de águas vivas, Ele vai limpando o seu interior, você vai ficando cheio do Espírito Santo de Deus, e não tem como alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus não transbordar esse Espírito Santo por onde ele passa, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, fulana é tão diferente, ela tem um brilho especial, é Jesus, né, Vitor? E esse brilho passa para outras pessoas também, né? Se a gente tá cheio de paz, a gente leva o quê? Paz. A gente tá cheio de amor, a gente leva o quê? Amor. Se a gente tá cheio de bondade, a gente vai levar bondade. E essa maldade que pode estar ao nosso redor, às vezes na nossa casa, às vezes perto da nossa família, essa maldade vai saindo, porque aonde a luz chega, as trevas não ficam. Não é verdade? Sim. Aí voltando, agora nós estamos nos 17. Porque para eles a maldade e a violência são como comida e bebida. Olha só, eles se alimentam do que é mal. A gente precisa ter essa mentalidade, saber que tem pessoas... Por isso que não pode confiar em todo mundo, por isso que a gente tem que pedir a sabedoria, o discernimento do Senhor para saber com quem a gente caminha. Porque tem pessoas que são completamente... Tem a maldade entranhada, elas se alimentam da maldade, elas bebem da maldade. É como comida e bebida para elas. Isso é muito sério, né, Vitor? Uhum. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora. Lembra que eu falei de luz? Que brilha cada vez mais, até ser dia claro. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Olha isso! Quando nós vivemos uma vida no Senhor, quando nós vivemos uma vida de bondade, o que acontece na nossa vida? A gente vive bem, A estrada nosso é brilho. clara, Sim, né? é que nem um brilho de aurora, até se tornar Um dia claro, é isso. Na palavra de Deus fala assim, que a palavra de Deus, eu gosto de mostrar, enfatizar a palavra de Deus, fala que a palavra é lâmpada para os meus pés, as suas palavras, e luz para os meus caminhos. Isso quer dizer o quê? Aonde você caminha, quando você está cheio da palavra de Deus, quando você está se alimentando da palavra de Deus, o seu caminho, você não vai tropeçar, porque não vai estar escuro. Porque onde você chega, a luz chega também. A luz da verdade chega. Porque a soma das palavras de Deus, a Bíblia também fala que a soma das minhas palavras é a verdade. Então, assim, quando nós nos alimentamos de Deus, buscamos Ele todo dia, mas como é que eu busco Deus todos os dias, né? A gente pode buscar na nossa casa, a gente pode buscar no nosso quartinho, a gente pode pegar aquele tempinho que tá ali quietinho no secreto, né, Vitor? E começar a pedir pra Deus, começar a conversar com Ele, assim como eu tô conversando com você. Você vai fazer o quê? Conversar com Deus, contar o seu dia. Você vai contar as tristezas do seu coração também. Vai agradecer porque o fato de nós estarmos vivos é uma dádiva, é um presente maravilhoso. Viver é um presente, né? Quando a gente para. Quantas vezes no meio do caos, no meio da tristeza da nossa vida, a gente tem a mania de falar, nossa, mas nada dá certo na minha vida. O fato de você falar na minha vida já mostra que está dando certo porque você está o quê? Vivo. Quantas pessoas agora têm os dias de vida contado, quantas pessoas estão doentes, né, Vitor? Quantas pessoas queriam viver mais e o fato dela estar doente não vão permitir que ela tenha tantos anos de vida quanto nós temos. Então, assim, agradecer a Deus. Então, esse relacionamento que nós temos todos os dias com Deus é para isso que nós nascemos, para nos relacionarmos, conhecer Jesus. Então, fecha a portinha do seu quarto, vai lá, conversa com Deus. Já que eu não sei orar, mas não precisa saber, não é sobre como saber. Como é que você conversa com o seu amigo? Você conversa com o seu amigo assim, oi, você pode falar, oi Jesus, eu tô aqui, meu nome é Jaque, eu quero ouvir sua voz, eu quero falar que o Senhor é bom, eu quero te conhecer, ouvir falar que o Senhor é maravilhoso, eu quero conhecer a sua bondade. Jesus, obrigada, Deus, pela minha casinha, obrigada pelos meus pais, obrigada pelos meus irmãos, obrigada porque eu posso ir para a escola. E começar esse relacionamento, conhecer ao Senhor, né? Porque temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você lembrou disso? Uhum. Quer ler o resto?
Sim, onde a gente tá mesmo? Aqui tá falando, mas a estrada dos maus é escura. Ó, e contrapartida, quando a gente não tem essa vida em Deus, quando a gente não se aprofunda em Deus, a estrada que a gente vai seguir, ela é escura, porque a luz, que é o Espírito Santo, a luz que é da palavra de Deus, não está em nós. Então a gente vai tropeçar, cair cabeção no chão, né, Victor? Uhum. Maior causa da nossa vida, vai passar por vários tipos de tristeza e sofrimentos que nós poderíamos não passar se nós tivéssemos a luz no nosso interior. Filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras. Você vê que ele enfatiza muito sobre nós prestarmos atenção, né? Ele enfatiza muito sobre nós prestarmos atenção. Por quê? Porque para guardar algo eu preciso fazer o quê? Prestar atenção. Se eu não presto atenção no que a professora fala, você vai lembrar na hora da prova? Não. Né? A sala tá aquela bagunça e eu também vou na bagunça, a professora tá falando lá no fundo, eu vou lembrar se ela perguntar depois? Não. Eu preciso parar, me concentrar nas palavras dela e prestar atenção, porque o meu cérebro grave, né? Uhum. Então, por isso que ele tá enfatizando muito em Provérbios 4. Preste atenção, por favor, preste atenção nas minhas palavras. Quer ler? Uhum. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e a ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem tem delas. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelo seu pensamento. Pronto. Olha, tenha cuidado com o que você pensa. Se é uma coisa que você pode, mais que você possa reter desse vídeo de hoje, desse capítulo de hoje, pega esse versículo. É capítulo 4, versículo 23. Tenha cuidado com o que você pensa. Porque assim como pensou, aconteceu, né? Tem pessoas que falam assim, tudo que nosso pensamento atrai. Mas quando a Bíblia fala, tenha cuidado com o que você pensa, é exatamente sobre isso. Nosso pensamento, tudo que a gente tem que pensar, tudo que é bom, que é agradável, tudo que vem de Deus, tudo que é esperança, tudo aquilo que... A Bíblia fala que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos gera esperança. Por quê? Imagina, Vitor, ficar pensando o dia inteiro em doença. Você vai ficar o quê? Doente. Imagina ficar o dia inteiro desconfiado. Ai, que fulano tá falando mal de mim. Ai, que fulano tá falando mal de mim. De verdade. Você ficar o dia inteiro desconfiado que alguém tá falando mal de você, vai mudar se a pessoa estiver falando? Não. O que vai fazer com você? Você vai ser uma pessoa arisca, desconfiada e doente, não é? E quanto mais você pensar, mais acontece. Mas tem chance de acontecer. Mas tem chance de acontecer. Não é verdade? Sim. Ai, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Amor, Então, na Bíblia... Se quanto mais você pensa, mais tem chance de acontecer, então é só você ficar pensando pra você ficar rica que você vai ficar. Olha, pensar em ficar rico a gente vai ficar pode até não acontecer só do pensamento, mas você pode sim pedir Deus sabedoria e prosperidade e que Deus te dê capacidade para você conseguir ficar rico, entendeu? Uhum. E não ficar pensando só, nossa, como eu sou pobre, nossa, como eu sou pobre, nossa, como eu sou triste, nossa, como eu não tenho dinheiro. Aí... Lá na escola, a tia sempre fala que a gente não pode achar as contas difíceis, só tem que achar as contas fáceis. Sabe o que eu faço? Toda hora eu fico... Até dela falar isso, eu ficava sempre pensando que a conta tava fácil. E a conta fica fácil. Tá brincando? Sim. Ai, Eu nunca pensei que uma conta tava difícil. Porque daí você já não vai com aquele medo, né? Que pode acontecer muito, né? Às vezes, a Mila, de novo, gente. A Mila, ela quer aparecer no vídeo, é isso. A Mila tem certeza que ela precisa aparecer no vídeo. Você espera um pouquinho, senhora. Ela tem certeza. Que ela quer sair. Ela quer sair. Você tira ela lá pra mamãe, por favor? Tá. Vai lá, tira ela. O Vitor foi lá, tira ela então. Não, mas voltando, né? Pra gente não parar nosso raciocínio. Quando esse versículo 23 fala, tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, é exatamente isso, né? É tão desagradável. A gente reparou que a gente fica perto de pessoas que o tempo todo que elas estão perto de você, elas estão falando coisas ruins. Às vezes a gente tem que, de verdade, um conselho meu, tá? Às vezes a gente tem que filtrar até o que a gente assiste. Ah, mas você vai ficar alienado, não vai ver o que acontece no mundo? Nós, sim, podemos ver o que acontece no mundo, mas se você ficar assistindo só desgraça, a sua mente vai ficar o quê? Condicionada a achar que a vida é uma desgraça. Se você fica o dia inteiro vendo só pessoas más na TV, assassinatos e roubos e tudo mais, você vai tornar uma pessoa com medo de sair na rua. Sim. Já parou pra pensar nisso? E tem tanta gente boa, por que a gente não foca o nosso... Não que a gente tem que ficar alienados e falar, isso não acontece, eu não quero pensar, porque senão... Não!
A gente tem que saber o que acontece, porém a gente não pode ficar alimentando isso diariamente, né? Porque a gente precisa ter cuidado com os nossos pensamentos. A gente pode alimentar a nossa mente que tanta gente está fazendo algo pro mundo, tanta gente ainda se esforça em cuidar do próximo. Quanta gente, né? Peraí que tá ligando no meu celular. Pronto. Quantas pessoas estão tentando mudar mesmo esse mundo que a gente vive. E por que a gente não pode nutrir a nossa mente disso que nos gera esperança e sermos essas pessoas para fazer um mundo diferente? Não adianta nada ficar na minha casa falando, ai, não vai dar certo, ai, o mundo tá ruim, ai, todo mundo é desonesto, ai, ninguém presta, ninguém ama ninguém, porque eu não sou o oposto disso. Olha, se ninguém ama ninguém, por que eu não amo então alguém? Por que eu não dou um presente pra alguém? Por que eu não faço alguém sorrir hoje? Então, assim, vamos agora guardar os nossos pensamentos. E às vezes é impossível, às vezes a gente não consegue, porque o inimigo ele vai tentar de todas as formas lutar com a nossa mente. Então a gente pede que, Senhor, por favor, blinda os nossos pensamentos, guarda os meus pensamentos, guarda os meus ouvidos do mal, os meus olhos, que os meus olhos tenham o filtro do céu, que eu possa olhar as coisas conforme o Senhor vê, vendo esperança em tudo. Não é verdade, Vitor? Sim. Vai, tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Gente, isso é muito sério, por favor, não esqueça disso. Toda vez que vier só pensamentos ruins, toda vez que você acordar já falou, nossa, ai, que vida horrível, ai, eu não consigo nada nessa vida, ai, meu Deus do céu, mais um dia, mais uma segunda-feira horrorosa. Lembre-se, sua vida é dirigida pelos teus pensamentos. Não é mais uma segunda-feira horrorosa. Glória a Deus, mais uma semana que se inicia. Glória a Deus, eu posso levantar, ir para a escola. Que bom que eu tenho uma escola para eu ir, enquanto tantas crianças não têm escola para ir. Que bom que tem uma professora que gosta de mim. Tá bom? Vamos mudar esses pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga coisas perversas. Deus não se agrada do mentiroso. Quem que é o pai da mentira? Diabo. É o diabo. Cara, se ele é o pai da mentira, você pode contar uma mentirinha? Não. Porque é dele. A mentirinha, a mentirona é do diabo. Vem dele lá, minha filha. Não adianta. A mentirinha é dele, então não fale coisas perversas. Porque Então, a verdade, então, o pai da verdade é Deus. é Deus. É exatamente isso. Olhe firme para frente, com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. Quando você tem o bem no seu coração, quando você faz o que é certo, você tem que olhar assim, ó, firme e não se envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Com Jesus, com Deus, todos os nossos planos darão certo. Às vezes os nossos planos não são os mesmos planos que Deus tem para nós. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente fica querendo os nossos planos, mas quem disse que isso é o certo para sua vida? Coloca a sua vida na mão do Senhor. Deixa Ele fazer os planos dele, porque os planos dele para nossa vida é perfeito. Ele sabe o fim da história. Ele sabe o que vai acontecer no amanhã. Entrega os teus caminhos ao Senhor e tudo vai dar certo. Não tem como, porque Ele é o dono da nossa vida. Não tem como dar errado quando você confia nele, né, Vitor? Sim. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nenhum só passo do caminho certo. Nem um só passinho. Entendeu? Ah, mas hoje é sexta-feira, eu quero fazer um negócio. Não. Ah, mas é só hoje. É só hoje, Vitor? Não. A gente pode fazer o mal só um pouquinho? Não. Por quê? Ué, porque se a gente fizer mal uma vez, a gente vai estar viciado nisso. Exatamente. Porque a gente abre uma brechinha, é assim, ó, uma brechinha. E vai entrando, e vai entrando. Aí a gente começa a se acostumar. Reparou o palavrão? Já parou o palavrão? Palavrão é uma palavra horrorosa de se dizer, né? Não traz vida pra ninguém. Mas aí você fala um palavrãozinho hoje, aí você tem um amigo que fala outro palavrãozão, aí você começa a falar. Quando você vê, as suas palavras só saem palavrão. Você reparou isso? Tem pessoas que, elas, a cada 10 palavras dela, 11 são palavrões. Porque elas estão acostumadas. A mesma coisa é o mal. Quando a gente abre uma exceção pro malzinho aqui, o nosso cérebro entende, ah, se esse pode, esse também pode. Ah, se esse pode, vamos fazer esse então. Quando a gente vê, a gente está acostumado. Por isso que aqui fala, não desvie nem um só passinho. E quando você desviar um passinho, essa aqui é a estrada que leva ao céu. É a estrada que leva a Jesus, é a estrada da bondade, e aqui é a estrada do mal. Se eu desviar um passinho, eu já não tô mais na estrada do bem. Vocês entenderam? Uhum. Se um passinho pra estrada do mal, eu já não tô mais na estrada do bem. E aí, o que você achou? Eu achei bem legal. E, tipo, acho bem legal. Pera. Se a gente desviar um passinho do mal. Quer dizer, se a gente desviar um passinho do bem.
E aí a gente desvia um passinho do mal, a gente volta pro bem? Se a gente desviar do mal, se a gente sair, mas quando a gente sai do mal, a gente tem que sair e converter os nossos caminhos. Por que a gente fala que nós estamos... Ai, fulano se converteu. A conversão é conversão mesmo. Aí você tá aqui na direita, você tá na direita e vai para a esquerda. Você tá num lugar e vai para outro. Quando você converte os seus caminhos para o bem, o Senhor te resgata, te restaura, te lava, te purifica e você fica cheio de bem dentro de você. Sim. Que a gente sempre vá pro lado do bem. E que a gente sempre lembre das palavras do Senhor para nossa vida, né? Uhum. E não esquecer o quê? Vamos voltar naquele versículo, que olha, que foi o que mais me chamou a atenção hoje. Tenha cuidado com seus pensamentos, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensar, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então vamos pensar em tudo que é bom. Se não estiver conseguindo pensar em tudo que é bom, pede ao Senhor, porque Ele é aquele que pode colocar pensamentos bons na sua mente. Ele é aquele que pode tirar tudo que são trevas e colocar luz. Ele é aquele que transforma os nossos pensamentos, né, Vitor? Uhum. Vamos orar? Vamos. Papai querido e amado, muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque as Tuas palavras geram vida em nós. Nós te agradecemos, Papai, por cada pessoa que parou um pouquinho do tempo dela para ouvir, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração. Nós te pedimos, Papai, que o Senhor venha tocar em cada vida, Senhor, que assistiu, Senhor, esse vídeo. Venha trazendo paz, venha trazendo esperança, venha limpando todos os pensamentos de trevas. Pai, se alguém está com perturbações na mente, Pai, que seja agora, Senhor, arrancadas em nome de Jesus. Venha trazendo pensamentos de alegria, Pai, porque o Senhor é a própria alegria, Senhor. A felicidade vem de Ti, Senhor. Vem trazendo felicidade para cada um, Senhor Jesus, e libertando, Pai, de todas as mentiras das trevas, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus, por essa criança linda que o Senhor me deu. Que ele possa todos os dias, Pai, caminhar no caminho certo, Senhor Jesus. Que ele possa só olhar para o alvo, que é o Senhor, Pai. Preenche ele com o Espírito Santo, preenche todos nós com o seu Espírito Santo. Que a gente possa, Senhor Jesus, fixar a nossa mente, Pai, naquilo que o Senhor nos fala. Que a gente possa, Senhor, guardar os teus mandamentos, Senhor Jesus. Que a gente não venha esquecer dos mandamentos, Pai, que o nosso Pai nos deu, Pai. Que as suas palavras, Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada por mais assistir mais um vídeo com a gente. Como é que termina, meu amor? Tchau, gente. Seja um bom dia, Seja um bom dia, seja uma boa noite, seja uma boa tarde, que horário que você tiver. E sempre fique feliz. Amém. Tchau. Tchau.